Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos ao Santa Semente Online. Quero receber você com um versículo da Palavra de Deus, Salmo de número 46, o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tem situações que nos assustam, nos preocupam. Noticiário que a gente ouve trazendo notícias tristes, assustadoras. O que algo para muitos pode ser simples, por exemplo, uma previsão do tempo, uma possível tempestade vindo. Muitas pessoas se assustam com isso. Ou algo um pouco mais grave, resultado de um exame totalmente contrário daquilo que a gente esperava, enfim, tantas coisas. A instabilidade na economia, os políticos, né? Mudança de governos, esquerda, direita, essa briga, né? O que será de nós? Em alguns contextos, perseguição contra a igreja e tantas outras coisas que trazem preocupação no nosso coração, nos deixam aflitos, ansiosos. Essa palavra é central para mim e para você. Aquietai-vos e sabei que há um Deus que cuida, Ele governa todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, então podemos sim aquietar, acalmar nosso coração, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor é conosco. Ele governa, Ele é exaltado, Ele está no controle, por mais que a gente ache que as coisas estão muito complicadas, o Senhor está no controle e Ele está pronto a estender a mão e nos dar o seu socorro. O segredo do sucesso, de chegar bem lá no final, é ter Deus juntinho de nós. Então, busque, exalte ao Senhor, se consagre a Ele, porque a vida está nele. Vamos conversar com Ele, vamos orar a nosso Deus. Pai amado, nós te louvamos, te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, esse dia que nos concedes, a graça desse tempo semanal que tens nos concedido para podermos nos reunir, mesmo que dessa forma virtual, mas formar essa corrente de oração, cada um na sua casa, independente da cidade que esteja, mas juntos temos um propósito somente, nos colocar na tua presença, Pai, buscar da tua sabedoria que nos vem pela palavra, conversar contigo. Nós te louvamos por isso, porque sabemos que isso é obra tua sobre nossas vidas. Obrigado, Paizinho. Acolha, para tua misericórdia, as orações que cada um de teus filhos estiver colocando na tua presença. Acolha-nos e fale o nosso coração. Alimente-nos espiritualmente. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Boa noite, pessoal. Aqui, achei. Luísa. Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Celina. Família, lá de Erechim. Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Dona Gislaine. Dona Celina de Erechim, Dona Gislaine, Lagoa Vermelha. Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Bênção. Bênção estarmos na presença do Senhor. Bênção podermos nos prostrar diante dele para buscar da sua presença. Domingo nós tivemos um momento muito especial, com culto, bênção da saúde, é sempre um momento gostoso de recebermos a imposição das mãos, unção com óleo, e saber que além desse gesto que é visível, é palpável, temos a unção de Deus repousando, tocando nosso coração. Então foi um momento especial de orarmos pela nossa vida, nossa saúde. E também domingo tivemos nosso galeto, mais uma vez, bênção. Nós louvamos aqui pela vida de cada voluntário, cada pessoa que consagra tempo
para fazer propaganda, vender cartões, fazer divulgação, né? Os clientes que compram o seu cartão, tem aqueles que vendem cartões, trabalham, fazem doações, glória a Deus por isso. Pessoas que verdadeiramente se consagram ao Senhor, consagram seu tempo, seus talentos, seus dons para servir ao Senhor com fidelidade. Nós louvamos a Deus por isso, por cada uma dessas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Voluntários que trabalham, voluntários que fazem doações, enfim. É isso que gera o resultado positivo, e o Galeto tem sido uma bênção, tem gerado um retorno muito bom para complementar o principal dos nossos meios de arrecadar fundos para o nosso sustento, que são dízimos e ofertas, e o Galeto complementa isso, nos ajuda nas despesas, para que a gente mantenha nossos compromissos em dia e avance. Então, obrigado a todos que contribuíram em mais um Galeto. E você, se ainda não é, pode se somar o pessoal ao time, aliás, né, de dizimistas e contribuintes regulares, assumindo essa responsabilidade de contribuir mensalmente com a Anglicana Santa Semente e nos ajudar a manter nossas contas em dias e investir e avançar, cumprir o nosso propósito. Deus, grave isso, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós sabemos que, assim como no ambiente familiar, cada um dos membros precisa contribuir, porque tem despesas. Qualquer reforma, qualquer coisinha tem um custo. Então, se some, nos ajude para que a gente possa avançar. Você está ouvindo? Não estão ouvindo? Eu vou desconectar aqui, só um minuto. Agora, vocês estão me ouvindo melhor? Por favor, me deem um retorno. Vocês estão me ouvindo? Vou aguardar alguém me dar um retorno aqui. O pessoal entra, sai. Provavelmente não estão me ouvindo. Pode ser algum problema no aplicativo. Por favor, alguém se certifique. Benção, benção. Agora seguimos. Então era o problema do microfone. Tecnologia sempre nos surram, mas glória a Deus que Ele nos ajuda a avançar. A gente não depende da tecnologia, a gente depende mesmo de Deus. A gente precisa viver na dependência do Senhor, amém? Então eu estava aqui agradecendo, louvando a Deus por todos que se somaram em nosso Galeto, voluntários, doadores, clientes, compradores, né? Louvado seja Deus por todos que se somaram, pela vida de cada um e pelo resultado deste Galeto, né? E o convite que eu fazia aqui, reforço, o Galeto é algo que reforça a nossa renda, mas os nossos compromissos são mantidos em dia graças ao time de contribuintes e dizimistas. Então, se você ainda não faz parte desse time, você é convidado a se somar, a fazer parte, né? Contribuindo com seu dízimo, né? O valor que assim Deus tocar no seu coração, deixando sempre claro, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a estrutura de uma igreja, assim como uma família, uma casa, precisa de recursos para avançar, para cumprir o seu propósito, a sua missão. E é nesse sentido que eu, você, somos chamados a participar com o nosso tempo, nossos talentos e nossos tesouros. E a obra do Senhor avança. Amém? Muito bem. Domingo temos culto com Santa Ceia. Então, domingo, 9 horas, culto com Santa Ceia. Você é sempre bem-vindo. Nós estamos na nossa série de pregações, Aceitos na Família de Deus. A gente está nesse clima de Natal, pessoal já, alguns pensando em viajar, alguns pensando em reunir a família para celebrações festivas de final de ano. Isso nos lembra a dinâmica da aceitação. Famílias se reunindo,
sentando em torno da mesa, confraternizando. A aceitação nos faz bem, né? Faz bem para nós como seres humanos. Saber que temos alguém que nos ama, alguém que nos aceita, do jeito que nós somos, com nossas limitações, mas nos aceita, nos abraça, conversa conosco, deseja estar junto, preocupa-se conosco, né? Mas a gente também sabe que existe, inclusive dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de igreja, inclusive, a rejeição. E a rejeição, ela nos faz muito mal. E devido ao contexto de rejeição, tanto no ambiente familiar, muitas vezes no ambiente escolar, nas igrejas, que muitos jovens, muitas crianças são forçados por alguns grupos a fazerem coisas que destroem com a sua saúde. Por exemplo, consumir álcool, consumir drogas, outras drogas, né? Para se sentirem parte de um grupo. De repente, fazer coisas que jamais faria, mas ela vence isso, acaba fazendo simplesmente para fazer parte de um grupo. Agora, a boa notícia para nós é que Deus nos aceita na sua família, sem nos fazer nenhuma exigência no sentido que provoque em nós algo indesejado, algo que nos faça mal. Pelo contrário, Deus nos aceita na sua família para nos transformar, mudar nossa vida para melhor. Sim, Deus nos aceita e nos desafia à mudança. Só que tem um detalhe, né? Quem aí já fez mudança sabe como é. Mudança dá trabalho. Imaginem a tua casa organizadinha, tudo no seu devido lugar, você sabe onde guardou as coisas. Quando você vai fazer mudança, as coisas saem de lugar, sujeira aparece, você perde coisas. Toda mudança, ela cobra um preço. Há perigos na mudança. Rotinas são quebradas e rotinas são confortáveis, né? Por isso que tem gente que tem medo da mudança e não aceita a mudança que Jesus nos propõe. Vamos ver uma história que nos fala a respeito disso? Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Uma história que acredito todos vocês já conhecem. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, nos diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que propósito, né? A vida eterna, que busca. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Pois é, esse jovem foi convidado a uma mudança. Algo na sua vida precisava ser mudado. O problema, que fique muito claro aqui, no culto de domingo a gente esclareceu muito bem isso. Inclusive surgiu essa questão, né? Sempre é bom as pessoas perguntarem. O problema desse jovem
não era a riqueza, o quanto de dinheiro, o quanto de bens ele possuía. A Bíblia não condena em si o fato de você ter ou não, pouco ou bastante recursos financeiros. A Bíblia alerta quanto ao perigo das riquezas. Você confiar, você colocar teu coração na dependência daquilo que você tem, pouco ou muito. Tem pessoas que se apegam ao que têm, que embora elas se digam crentes, embora elas se digam seguidoras de Jesus, elas acabam confiando mais em Deus, mais no dinheiro do que no próprio Deus. Aí é um problema. Então, o que Jesus propõe e desafia esse jovem é para que ele coloque o dinheiro no seu devido lugar. Qual é o lugar que as coisas ocupam na sua vida? Todos somos instigados a mudar. Nós somos aceitos na família de Deus para que Ele provoque em nós mudanças. Qual é a área? Qual é o departamento da nossa vida que precisa mudar para melhor? O jovem do texto não quis enfrentar as mudanças que o levariam ao seu objetivo. Ele tinha um objetivo muito caro, muito nobre, e acredito que se perguntar para qualquer pessoa, por mais mundana que ela seja, por mais do mundo que ela seja, você perguntar: você quer ter vida eterna? Você desejaria viver para sempre? Acredito que a grande maioria vai dizer sim. E esse jovem buscava isso. Mas a mudança que o Senhor propôs na vida dele, para que ele alcançasse então esse seu objetivo, ele não foi capaz de encarar. Algo gerava um apego tão grande na vida desse jovem, que ele não conseguiu abrir mão deste algo para alcançar seu objetivo, a sua busca. Deus nos aceita em sua família. Mas para que as reais mudanças aconteçam, é preciso saber, em primeiro lugar, que não tem a ver com religião, mas com confronto. Religião tem a ver com liturgias, regras, um estilo de culto, ou até mesmo o serviço, né, que nós prestamos no contexto da igreja. Mas a mudança que Jesus propõe não tem nada a ver com isso. Não, vamos mudar a liturgia da igreja, o jeito de fazer o culto, para então agradar a Deus. Não é essa mudança que o Senhor propõe. Vamos tirar aquela cor que está pintada na nossa igreja, vamos pintá-la de preto, porque isso agrada a Deus. Não é a cor da igreja, a cor da roupa, né? O tipo de roupa, sei lá. As mudanças propostas por Jesus têm a ver com o confronto que, admitimos ou não, nós precisamos ter conosco mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, se gabam da sua espiritualidade. Eu não matei, eu não roubei. Veja o jovem do texto, né? Ele diz, ele dá a sua resposta com muita certeza, né? Sem piscar, né? Vamos assim dizer. Jesus perguntou a ele: conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele prontamente, de forma... acredito que ele ficou de uma forma ereta, né? Estufou o peito, cheio de si. Eu sou o cara, sim. Eu observo os mandamentos desde a minha infância. Eu sou batizado. Uma resposta hoje, no nosso dia, seria algo assim, né? Eu fui batizado, eu fui crismado, eu sou casado, casei na igreja, eu frequento regularmente, eu sou um contribuinte regular, um dizimista. Uau! Mas isso não te faz melhor que os outros. Como está o teu coração?
Você usa esse fato de ser batizado, confirmado, de frequentar a igreja, de ser dizimista, para pisar em alguém? Para se achar melhor que os outros? Naquele contexto, alguém diria, ou esse jovem podia dizer, eu sou filho de Abraão. João Batista vai dizer, até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não é a tua identidade, a igreja que tu faz parte, que te torna melhor ou pior do que os outros. Precisamos ir além disso. Espiritualidade, arrogância, orgulho, vanglória não combina. O cargo, quem sabe você também ocupa na igreja, isso também não tem nada a ver. Alguém podia, quem sabe o jovem, né? Ou alguém de nós, eu sou filho que Deus gostaria de ter. Uau! Não. Quando o jovem foi confrontado com algo que estava fora do seu lugar, ele não pôde seguir adiante. Muitos religiosos daquele contexto foram confrontados. Para Nicodemos, Jesus o desafiou, falou a ele que ele precisava nascer de novo, porque ele era muito observador da lei de Deus. O detalhe é que ele não conseguia compreender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus estava falando da lei. Jesus era o cumprimento da lei, mas ele não estava compreendendo, porque ele vivia naquela lógica da liturgia. Aquilo se tornou algo frio, sem vida. Então não tem a ver com religião, mas sim com confronto de nós mesmos, nos confrontar. É tu ler a Bíblia e permitir que ela nos confronte. Não a gente adaptar, não. Aquela lógica, não. Essa passagem bíblica está muito dura, vou tirar ela, vou deixá-la de lado. Não, eu vou observá-la, eu vou mudar minha atitude para que eu seja mais parecido com isso que Deus pede de mim, né? Essa é a lógica. Então, não tem a ver com religião, mas sim com confronto. É nessa direção que as mudanças que o Senhor propõe na nossa vida vão acontecer verdadeiramente. E o segundo ponto, né? Deus nos aceita na sua família, mas para que reais mudanças aconteçam, nós também não tem a ver com superficialidade, mas tem a ver com o profundo de nosso ser. Nós vivemos na era das redes sociais, né? E muita gente cria uma certa imagem, uma fantasia, quase que um personagem de si mesmo nas redes sociais, fazendo ou querendo que os outros acreditem que ele é aquilo ali. Mas ele não é nada daquilo, né? Então, diante de Deus, não adianta a gente criar uma imagem, um personagem. Diante de Deus nós somos nós mesmos. Tem um momento que Jacó luta com Deus. Aliás, antes disso, né? Tem uma conversa, um diálogo. E Deus pergunta, né? Deus pergunta, quem és? E ele prontamente responde, eu sou Jacó. Eu sou aquele que, em outras palavras, tomou o lugar do meu irmão. Eu sou usurpador. Era isso que significava esse nome. Ele não escondeu. Isso que faz daquele que se tornou depois Israel um homem digno, honrado. Princípio, né, do povo de Israel. Porque quando ele foi questionado por Deus, ele não criou uma imagem, um personagem, ele disse quem ele era, de verdade. Eu sou Jacó, esse cara que tomou o lugar do seu irmão, fez coisas, a sua real personalidade. Muita gente gosta de viver na aparência, no superficial, grifes, as curtidas, os elogios, os músculos. Mas quem você é de verdade?
Porque é isso que Deus quer de nós. O que nós somos de verdade. É isso que Deus enxerga, né? Veja o versículo 22, nosso texto, né? Lucas 18. Nosso amigo, quando se encontrou com Jesus, era um bom religioso, mas na superficialidade. Vamos ouvir o texto? Quando Jesus ouviu a resposta dele, disse, quando ele respondeu, né? Eu observo desde minha infância. Pois então, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os teus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Faltava uma coisa. Colocar o dinheiro, as riquezas no seu devido lugar. Sabe aquela coisa dele? Jesus, na verdade, o desafiou a ir a fundo. Embora ele dissesse que observava os mandamentos, mas algo ocupava um lugar de destaque e esse algo não era Deus. E os mandamentos começam lá dizendo que amor acima de todas as coisas é a Deus. Então, na verdade, era uma aparência, era um teatro. E para que a real mudança aconteça em nossa vida, nós precisamos ir a fundo. O que lá no nosso coração precisa de transformação, precisa de mudança. O jovem rico tinha a questão da riqueza. E se a pergunta fosse feita para mim, para você, o que Deus nos diria para mudar? Então, é preciso mergulhar, vá a fundo, mergulhe, vasculhe, derrube, enfim, deixe a poeira sair, mas não esconda nada de Deus. Deixe que Deus sonde teu coração e te ajude a colocar fora, a vender tudo aquilo que está impedindo que você avance, que você cresça, enfim. Então Deus nos aceite sua família para que reais mudanças aconteçam. Isso não tem a ver com religião, mas sim com o confronto de nós mesmos, confrontarmos a nós mesmos. Não tem a ver com superficialidade, mas com o profundo de nosso ser. Em terceiro e último lugar, não tem a ver com o que é terreno, mas com o que é celestial. Se a gente for consultar o apóstolo Paulo em seus escritos, 1 Coríntios 15, 47 a 50, o termo terreno se refere ao primeiro homem, ou seja, Adão, formado da terra. E celestial refere-se ao segundo homem do céu. E esse alguém é Jesus. Lembrando que Adão foi o primeiro, seria o primogênito, aquele que seria o modelo. Mas ele falhou e ele falhou feio. Foi tentado e se deixou levar pela tentação. Mas Jesus foi aquele que também foi tentado. Mas ele resistiu. Ele permaneceu fiel. E por isso que é o nosso primogênito, nosso irmão mais velho, e ele nos serve de exemplo. Qual dos dois a gente vai seguir? Aquele que falhou? Aquele que representa o homem terreno, o falho, o pecador? Ou aquele que venceu a tentação, venceu a morte, foi fiel e gera vida em nós? O jovem que encontrou Jesus não admitiu mudar. Ele preferiu ficar no campo terreno. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu porque era muito rico. A riqueza, aquilo que ele tinha, novamente deixando claro, o problema nunca é aquilo que você tem, suas riquezas, seus bens. O problema é o lugar que elas ocupam no seu coração. Tem pessoas, digamos assim, pobres, com pequenas posses, mas muito orgulhosas, muito apegadas àquelas poucas coisas que elas têm. E Deus acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano, longe.
Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Esse jovem se entristeceu porque ele tinha uma busca. Ele queria a vida eterna, ele queria a salvação. A princípio, ele se considerava um cara religioso, observador dos mandamentos. Mas quando ele foi confrontado, ele foi desafiado a ir mais fundo, a revisar toda a sua vida, ele encontrou algo que o impediu, ou impedia de ter acesso àquilo que ele tanto queria, que era a vida eterna. No caso dele, a mudança não tinha a ver com a riqueza e pobreza, mas estava no centro do seu coração, como eixo da sua vida. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? O que tem lugar de destaque no seu coração? Isso se aplica a nós. Quem sabe um pecado, um hábito errado, um vício, algo que a gente não consegue vencer, aquela coisa que nos apega tanto, que se Jesus chegasse agora e dissesse, larga disso e me segue, a gente não conseguiria dar esse passo. Tem algo assim em sua vida? Aí essa pergunta é para mim, é para você, é pessoal. Casais aí, que quem sabe estejam nos ouvindo, é pessoal para cada um. Pode ser diferente na vida de cada um. Geralmente é diferente. O que na sua vida tem gerado apego tão grande que se Jesus chegasse para ti agora, neste momento, e dissesse, largue isso e me siga, você não seria capaz de largar. Você precisa avançar, crescer e optar e dizer teu sim ao celestial, que é Jesus, seguir os passos de Jesus, não de Adão, aquele que falhou, aquele que se deixou levar pela tentação, mas por Jesus, que venceu a tentação. E mais do que isso, venceu a morte e nos concedeu vitória. Concede vitória a todo aquele que nele crê. Então, ele é o nosso modelo. Então, não tem a ver com religião, mas com confronto de nós mesmos. Não tem a ver com superficialidades, mas é preciso ir mais a fundo no nosso ser, vasculhar aí o que pode estar fora de ordem, errado. Não tem a ver com o terreno, mas sim com o celestial. E aqui para a gente concluir, uma pergunta muito simples para cada um de nós. O que é que você tem para vender, para se desfazer, a fim de se submeter às mudanças que Deus tem para fazer em você? O que tem gerado apego que você precisa se livrar para que Deus possa transformar tua vida para melhor, verdadeiramente? Essa é uma pergunta pessoal para cada um de nós. Pense nisso. Permita que o Espírito Santo toque seu coração. Ele é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda a vencer nossas limitações, nossas fraquezas, como disse o apóstolo Paulo. Aquele que nos ajuda a avançar e crescer espiritualmente na presença do Pai. Como nos diz o Salmo que a dona Diva coloca aí como sugestão, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces. Sim, o Senhor conhece o mais profundo de nosso ser, então não adianta criar máscaras, um personagem diante dele. Diante do Senhor nós podemos ser nós mesmos. E é isso que o Senhor deseja. Que a gente abra a Ele nosso coração, abra a nossa vida como um todo, para que Ele possa entrar e fazer aquela faxina, colocar as coisas no seu devido lugar e transformar nossa vida para melhor. Porque a mudança que o Senhor nos propõe não é para nos fazer mal, seja em qualquer área de nossa vida, pelo contrário, é para nos fazer bem, para nos trazer vida e vida em plenitude. Então permita que o Senhor
Por isso que você tem que aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Isso tem a ver com abrir a porta do seu coração e permitir que Ele entre, faça morada, faça aquela reforma e coloque as coisas no seu devido lugar, para que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Vamos conversar com Ele? Vamos orar? Coloque diante dele, inclusive essas coisas que podem estar fora do lugar, ou você tem alguma dúvida, ou você ainda se ache um crente exemplar que não tem nada para mudar, e aí é o momento de você não pensar no vizinho, não pensar no cônjuge, nos filhos. É eu e Deus, você e Deus, pense em você. O que na sua vida precisa de mudança para que você fortaleça, aumente tua fé? Vamos conversar com Ele. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças pelo dom da vida, pela tua palavra que é alimento espiritual. Tua palavra que vem para nos revelar quem tu és, mas também nos revelar quem nós somos e nos chamar à mudança, à transformação de vida, literalmente nos trazendo uma receita para uma vida abençoada, para uma vida melhor. Mas nós sabemos, Pai, e reconhecemos que muitas vezes atitudes nossas, pensamentos, a nossa forma de agir está muito longe daquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós mesmos muitas vezes sabemos de outras tantas coisas que a gente ainda nem se deu conta, que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Por isso, Pai, aqui nós pedimos diante e depois de nós ouvirmos a Tua Palavra que nos chama e nos mostra que Tu nos desafias à mudança, a transformação de vida para melhor, para o nosso melhor. Por isso que nós clamamos, Pai, tenha misericórdia de nós, envia sobre nós Teu Santo Espírito e nos mostra onde, em que área, qual o departamento de nossa vida precisa ser transformado, precisa ser melhorado, para que nós tenhamos uma vida melhor, mais abençoada. Muitas vezes depende de nós, a nossa decisão, Paizinho. Dá-nos essa consciência de que muitas coisas que inclusive estão provocando sofrimento em nossa vida, preocupação, são resultado ou estão sendo resultado de atitudes nossas, de decisões mal tomadas. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos consciência. Dá-nos essa força, essa coragem de olharmos para além de nós, da nossa máscara, daquilo que a gente vê no espelho, mas olharmos no nosso coração, examinarmos o fundo do nosso ser e permitirmos que a Tua obra restauradora aconteça em nosso ser como um todo. Pai amado, acolha as nossas orações e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, continua a Tua obra em nossas vidas, para que nós avancemos e sejamos homens e mulheres segundo Teu coração. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Desculpa pelo pequeno atraso. Eu estou com um problema nos meus aparelhos. Acho que agora está normalizado. Nós vamos... tive que trocar de aparelho celular. Eu perdi o meu. E aí a gente teve que fazer uma adaptação aqui. Agora chegou o que seria o aparelho que eu vou estar usando a partir de agora. Então atrasou um pouco até eu configurar esse aparelho. Então acredito que a partir de agora está tudo ok. Estamos sempre nas mãos do Senhor, porque no Senhor sempre tem mais e mais bênçãos. Que a bênção do Senhor onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por tudo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes, corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia.